Vamos lá? O que nós vamos falar agora, nessa parte aqui? Nós vamos começar a falar sobre o método de inserção, o insertion, certo? O método de inserção, dos métodos que são mais intuitivos. Bem, primeiro que eu acho que ele é o mais intuitivo. Ele é o que tem a implementação mais legal. Ele é o que se dá melhor em várias situações, ele funciona bem em várias situações. Ele é quadrático ainda, então ele não é um método que você vai falar assim, não, eu vou trabalhar com problemas grandes e tal usando ele, mas ele é um bom método, mesmo sendo quadrático, certo? Então vamos lá. E ele é um método, na minha opinião, é o método mais intuitivo. É o método que mais se parece com como você faria para ordenar, por exemplo, eu entrego uma ficha para cada aluno, certo? Pego todos os alunos, entrego uma ficha para cada aluno com o nome do aluno. E aí eu peço para vocês agora, para alguém, recolhe essas fichas, mas coloca para mim em ordem alfabética. O que você normalmente faz quando você vai colocar as fichas em ordem alfabética? Você pega uma ficha, você pega a próxima e coloca ela na posição que ela ficaria. Você considera uma ficha, depois duas, três, quatro. Aí imagina que você tem 20 fichas. Quando você tem 20 fichas, você pega a próxima ficha e acha onde é que ela vai entrar dentro dessas 20 fichas. Você coloca ela na posição dela dentro das 20 fichas que já estão ordenadas. Eu acho que isso daí, na minha opinião, é a maneira assim, de ordenação mais intuitiva para quem não é da computação, para quem não tem que implementar, por exemplo. Tá? E a gente vai ver que, de fato, ela tem algumas características que fazem com que ela seja bem interessante. Tá? Eu vou pegar aqui, vamos lá, aqui, vamos pegar esse cara aqui. Não... Ok. Eu estou no meio do insertion, tá? Estou no meio do insertion. Depois a gente vai fazer ele desde o começo, mas eu vou pegar agora como se eu estivesse ordenando. Estou ordenando utilizando o insertion e nesse momento agora eu estou considerando o 23. O que a gente pode imaginar aqui é que quando eu estou fazendo desse jeito, eu tenho que o vetor ele está ordenado da posição 0 até a posição 13, certo? Opa, zoou. Da posição 0 até a posição 13 já está tudo ordenado. Só que tem uma diferença em relação ao selection. Lembra que o selection também tinha um pouco disso. Da posição tal até a posição tal está ordenado. Do selection eu tinha uma informação a mais ainda. Da posição tal até tal está ordenado e daqui para frente ninguém é menor do que os caras que já entraram. Ninguém mais vai atrapalhar os caras que já entraram. O selection funciona assim. O insertion não. O insertion ele está dizendo o seguinte, com os caras que eu vi até agora, o vetor do 0 até o 13 está ordenado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai andar um passo. O que a gente precisa fazer? Imagina então que eu tenho todos esses caras ordenados e aí eu peguei o 23, que está na posição 14, e falo, opa, nós temos mais um cara aqui que tem que ser colocado na ordenação. Ok? Eu tenho mais um cara aqui que eu tenho que ordenar, que é esse cara 23. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar perguntando, o 23, ele estaria antes do 83? Sim. Então, eu pego e puxo o 83 para a posição 14, porque eu não sei ainda onde o 23 vai parar, mas eu sei que ele vai ter que parar depois, antes da posição 13, e por isso eu vou ter que mover o 83 para cá para abrir espaço para ele. O 23, ele teria que estar antes do 77? Sim. Então eu vou mover o 77 também. O 23 teria que estar antes do 70? Sim. Então eu movo o 70 também. Deveria estar antes do 63? Sim. Antes do 59? Sim. Antes do 55? Sim. Antes do 50? Sim. Antes do 42? Sim. Antes do 36? Sim. Antes do 36? Sim. Antes do 25? Sim. Antes do 23? Não. Ele pode estar, sei lá, em qualquer lugar, mas antes do 23 não vai estar porque ele é 23 também. Então eu sei agora a posição que o 23 tem que entrar. O 23 entra na posição 3. E aí está pronto. Quando eu chego na posição 3, o que eu sei? Eu sei agora que todo mundo... Opa, deixa eu voltar aqui um passo. Eu sei agora que todo mundo entre a posição 0 e a posição 14 está ordenado. Lembra que antes eu sabia entre a posição 0 e a posição 13. Agora eu sei todo mundo entre a posição 0 e a posição 14. Todos esses caras estão na posição correta.
Ok? Beleza. De novo, pensa naquela história da indução. Se eu sei que todo mundo da posição 0 até a posição K está ordenado, eu pego o cara do K mais 1, faço alguma coisa para saber que eu estou da posição 0 até a posição K mais 1 ordenado. Ok? Essa daí seria a nossa indução que a gente faz no insertion. Aquela história de você estruturar o algoritmo por indução. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o próximo cara que ele vai olhar? O cara da posição 14 agora está ordenado. Ele vai pegar o cara da posição 15. Olha só que interessante. Por isso que o insertion é tão bom. Porque ele pega o cara da posição 15 e ele fala, tá, eu sei que do 0 até o 14 está ordenado, eu tenho esse cara da posição 15 aqui que eu tenho que colocar nesse vetor ordenado. Na hora que eu olho, eu vejo, cara, ele tem que estar antes do cara da posição 14, do 83? Não. Então ele já terminou. Então ele já fala, cara, então até a posição 15 está ordenado. Vamos lá? Repara que eu já dei mais um passo. Aquele passo que eu fiz para levar o 23 lá no começo, eu acabei de fazer esse passo inteiro com o 15, com uma comparação. Agora vamos para o 16. Ele vai pegar e vai fazer. É o 86 que eu quero colocar, e eu sei que o vetor do 0 até o 15 está ordenado, e eu quero colocar o 86 nesse vetor ordenado. Então a primeira coisa que eu faço é, eu comparo o 15, o 86 tem que estar antes do cara da posição 15? Sim. Troca. Troquei. Agora eu pergunto, o 86 tem que estar antes do cara da posição 14, que é o 83? Não. Então eu terminei. Repara que com duas comparações, eu tava com o cara da posição 0 até a 15 ordenada, eu fiz duas comparações e agora estou da 0 até a 16. Olha que a gente está muito no lucro. Tanto o Selection quanto o Bubble teriam feito N comparações, literalmente N comparações, para chegar numa conclusão de poder aumentar em 1 o tamanho do trecho ordenado do vetor. Enquanto que o Insertion consegue fazer algumas vezes, não sempre, a gente vai ver agora que não é sempre, mas algumas vezes ele vai lá e em um passo, ou 2, ou 3, ele já coloca o cara no lugar e já pode pegar o próximo elemento. Ok? Com isso, ele consegue ser bem eficiente em algumas situações. Vamos pegar o 32 agora, o cara que está na posição 17 ali. Eu pergunto, ele estaria antes do cara da posição 16? Sim. Então, eu puxo o cara da posição 16. Ele estaria antes do cara da posição 15? Sim. Eu puxo ele também. Ele estaria antes do cara da posição 14? Sim. Da posição 13? Da posição 12? Sim, 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 sim. Da posição 6? Da posição 5? Da posição 4? Não. Então para, já achei o lugar onde esse cara vai entrar. Esse cara vai ficar aqui e agora eu tenho o vetor ordenado da posição 0 até a posição 17. Vamos pegar o 18, mesma coisa. Eu pego. Esse cara estaria antes do cara da posição 17? Sim. Antes do cara da posição 16? Sim. E a 15? Sim. E a 14? Sim. E a 13? Sim. E a 12? Não. Então eu paro, já está pronto. Vamos pegar o 19. Antes das 18? Sim. 17? Sim. 16? Tal. 11? Sim. 10? Sim. 9? Não. Então já está pronto. Vamos pegar o 21. Esse vai dar trabalho. Ele vai trocar 19, 18, 17, 16, tal. Vai, desce. 7. Da posição 7, da posição 6, da posição 5, da posição 2. Beleza. Aí da posição 2 ele parou e já foi lá e pegou o 10. Agora o 10 vai ter que andar também até chegar lá. Repara que não é sempre que ele tem vantagem também não. Às vezes ele simplesmente não consegue se beneficiar disso daí. Mas a gente viu algumas situações onde ele de fato conseguiu fazer rapidão, certo? Vamos lá, o 7 também, a gente vai levar o 7 até lá. Beleza? Então, até que chega aqui. Antes da posição 2, sim. Então, antes da posição 1, não. Então, para. 23, vamos de 10 em 10 aqui. Beleza, já trocou. Vamos lá, esse aqui, o 12. Beleza? É o último carinha que a gente tem para pegar. Ele vai indo antes da posição 8, sim. Antes da posição 7, sim. Antes da posição 6, sim. Antes da posição 5, sim. Antes da posição 4, sim. Antes da posição 3, não. Aí parou. E aí terminou, ordenou o vetor inteiro. Tá bom? Então, só para a gente recapitular,
Quando você está fazendo um insertion, o que você faz? Você tem tudo ordenado da posição 0 até a posição K. Aí você tem o cara da posição K mais 1 e você insere ele, por isso chama insertion, você insere, faz a inserção dele no vetor já ordenado, ok? De forma que agora você vai ter ordenado da posição 0 até a posição K mais 1. E na hora que você vai fazer essa inserção, o que você vai fazer basicamente é isso, olha, eu vou precisar colocar esse cara lá na frente. Eu não sei em que posição é, mas eu sei que vai ser lá na frente, então esse cara eu já posso pular ele um para trás para abrir espaço para ele. E aí eu vou puxando todo mundo, abrindo espaço até o final. Eu vou rodar mais uma vez agora do começo, porque a gente tem que ver o que a gente faz no começo. Lembra que a gente viu a partir da posição do meio da ordenação. Agora a gente vai ver como é que funciona a partir do começo da ordenação. Então, bem, primeiro, eu assumo, na verdade eu sei, que quando eu começo com um vetor de tamanho 1 está ordenado, certo? Um vetor de tamanho 1 está naturalmente ordenado, não tem como ele não estar ordenado se ele só tem 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o cara da posição 1, que seria o segundo elemento, e tentar colocar ele no vetor que já está ordenado com um elemento. E aí, ele simplesmente compara. Esse cara da posição 1 teria que estar antes do cara da posição 0? Não. Então já está pronto. Eu tenho dois elementos ordenados. Pega o cara da posição 2. Ele deveria estar antes do cara da posição 1? Não. Então já está ordenado também. Pega o cara da posição 3. Ele deveria estar antes do cara da posição 2? Não. Então ele está ordenado também. Repara que, tá óbvio que tem muita coisa para fazer, e esses caras aqui vão mudar de posição, mas ele não fica fazendo muita comparação, por exemplo, para descobrir que o negócio já está pronto, certo? Essa aqui é uma vantagem do insertion. Agora o 5 não, o 5 eu vou ter que trabalhar. Ele deveria ser antes do cara da posição 3? Sim. Então puxa o cara da posição 3. Deveria ser antes do cara da posição 2? Sim. Puxa o cara da posição 2. Deveria ser antes do cara da posição 1? Sim. Da posição 0? Sim. Bem, não tem mais para onde ir, então é aqui o lugar que ele fica. A gente vai pegar o 36. É antes da posição 4? Sim. Antes da posição 3? Sim. Antes da posição 2? Não. Então está pronto. Já tenho mais um cara ordenado. Vamos pegar o 56 da posição 7. É antes da posição 6? Sim. É antes da posição 5? Sim. É antes da posição 4? Não. Então já está ordenado. O 1 é o carinha que vai lá na frente. Ele vai ficar lá na primeira posição. E aí ele continua rodando dessa forma até o final, tá? Então, tá lá, ele pega o cara, arrasta o cara, coloca o cara na posição e volta a pegar o próximo, coloca na posição, volta a pegar, coloca na posição e vai até o final, tá bom? Em essência, é assim que funciona o insertion. Como eu falei, dentre os algoritmos intuitivos quadráticos, é o mais intuitivo, na minha opinião, e é o mais legal, e o que tem um bom desempenho. Esse aqui, se você tiver que escolher um algoritmo para vetores pequenos, cara, exceto em algumas situações que provavelmente você pode escolher o bubble ou selection por motivos especiais lá, mas se você não sabe nada sobre o vetor, provavelmente o insertion é um bom candidato, tá bom? Estou parando a gravação aqui.